Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, olha eu aqui mais uma vez. Meu nome é professora Catiúcha Rico, sou professora de História e tem uma frase que eu gosto muito, que é só sei que nada sei, de Sócrates. Mas uma coisa eu sei, para a gente poder entender a história do Brasil, a gente precisa de entender a história desde lá no início. E como eu sempre falo com vocês, vim construindo essa linha do tempo, certo? O segundo reinado, que foi do período de 1840 a 1889, vai ser BO atrás de BO. Continua sendo boletim de ocorrência atrás de boletim de ocorrência. Então, meu querido, se você tem dúvida, vai lá no meu canal, volta na videoaula do primeiro reinado. Depois, período regencial. E depois, revoltas. Tudo está ligado. Para a gente poder entender o segundo reinado, a gente tem que entender esses 3 outros períodos, ok? E, lógico, sempre com a ajuda do seu livro didático, o seu material de base. Vamos lá? O segundo reinado, olha que bonito, botei uma foto dele novo, como Dom Pedro II vai ficar reinando durante 49 anos, ele envelhece, ele cresce e envelhece durante o governo. E a gente precisa de lembrar que ele assume o reinado no Brasil devido ao golpe da maioridade. Golpe da maioridade esse pensado e executado pelo grupo de liberais, com a intenção de assumir o poder. O segundo reinado, a gente pode estar dividindo ele em 3 grandes fases. De 1840 a 1850, nós temos um período da consolidação. Sim, 10 anos de consolidação. De 1850 a 1870, nós temos a conciliação. De 1870 a 1889, vai ocorrer a crise do Império. Lembra da formação política? Então, no segundo reinado, a gente continua com 2 correntes políticas. Eu até frisei bem, no início e no final, vocês vão estar observando os liberais. Os liberais eram os antigos progressistas. Aquele grupo que executou, coordenou o golpe da maioridade, com a intenção de assumir o poder. Ele era formado por profissionais liberais, urbanos, latifundiários ligados à produção para o mercado interno. Só que, em contrapartida, nós tínhamos os conservadores, grandes comerciantes, latifundiários ligados ao mercado externo, uma burocracia estatal. Vamos perceber neste momento que em 49 anos, o Brasil ele vai ter essas 2 correntes políticas que não têm divergências ideológicas. Elas disputavam o poder, mas convergiam para a conciliação. E ambos representavam a elite econômica. Dom Pedro, jovem já. E a gente vai ter no Brasil o parlamentarismo às avessas, que vai ser considerado por alguns autores como parlamentarismo à la brasileira, porque ele vai ser diferente do parlamentarismo britânico. Vamos observar por que ele é diferente. Quando os liberais chegaram ao poder, eles tinham a intenção de instituir o parlamento no Brasil, fazendo com que o imperador reinasse, mas não governasse. Vamos fazer o golpe da maioridade, ele tem 14 anos, a gente governa, ele reina e a gente governa. Só que Dom Pedro foi muito estrategista, muito estrategista. O que acontece? Ele simplesmente destituiu o governo liberal. Sim, meus caros. Convocou novas eleições para formar um parlamento de maioria conservadora. Ele queria um parlamento todo seguindo a sua ideologia. E assim o fez. Nós vamos ter. As eleições foram marcadas por muitas fraudes eleitorais e violência. Por isso, eleições do cacete.
formando o parlamento de maioria conservadora, resultando em imperador conservador, presidente. Uai, professor, mas aí eu não consegui entender. Como é que surgiu esse presidente? Não era o Dom Pedro II que era o imperador? Sim, meus amores. Só que em 1847, um decreto do governo criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, nomeado pelo imperador. Sim, não tinha eleições. Mesmo com voto censitário, não tinha eleições. Quem nomeava era o próprio o próprio imperador. E as províncias, quem nomeava também era o imperador. Então, olha esse poder moderador e como que isso foi importante nesse período histórico. Então, o que nós temos com isso? O que resulta isso? No livro didático de vocês, traz essa chargezinha, e quando a gente vai estudar o segundo reinado, quando a gente vai para a internet, quando vamos para outras fontes, sempre vem ela, e essa manipulação, ou para alguns autores até esse brincar com os poderes que estavam liderando na época. Então o imperador, ele com o uso do seu poder moderador, ele indicava o presidente dos conselhos dos ministros. Porém, gente, presta atenção, ele também podia demitir o presidente e todo o ministério, dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Por isso, era considerado um parlamentarismo às avessas, um parlamentarismo à la brasileira. E qual foi a reação disso? Todo mundo ouviu calado? Não. As elites liberais de São Paulo, Sorocaba, Minas Gerais, Barbacena, teve movimentos, porém movimentos de caráter político, sem adesão popular, facilmente reprimido pelas tropas imperiais. E as revoltas começaram no período regencial, e aqui eu venho falar com vocês, venho retomar a nossa videoaula de revoltas do período regencial que está no canal. A gente precisa de entender como que essas revoltas surgiram lá no período regencial, se estenderam para este período e Dom Pedro II tenta pacificar essas revoltas neste período. Mas olha bem o que acontece. E isso já foi falado nessa videoaula de revoltas. Em 1840, ocorre a pacificação da cabanagem com 30 mil mortos. Em 1841, a pacificação da balaiada. Em 1845, a pacificação da farroupilha com a negociação. Essa negociação toda consta nessa videoaula de revoltas e período regencial. E é importantíssimo que você, estudante do 8º ano, tenha compreendido a importância que foi para cada revolta, qual foi os líderes, quem foram as classes que iniciaram cada revolta e como foi o final de cada revolta. Teve negociação, não teve negociação, mas quem era o líder, o que eles estavam reivindicando, certo? Se tiver dúvida, volta lá. E nesse período a gente vai ter a Revolução Praieira. E aqui é muito importante que a gente lembre, por isso, né? Sempre falo com vocês sempre vão, eu não vou enjoar de falar isso. História é uma linha do tempo contínua. Então, quando a gente estudou lá no início do ano, antes da pandemia, o movimento de entradas e bandeiras, a gente percebeu no Brasil como que ficou dividido a questão das produções. Então, em Pernambuco, nós tínhamos a produção de Ai, meu Deus, já ia falar algodão, mas não, perdão. A produção de açúcar, certo? E aí, tinha uma quadrinha popular da época que entonava mais ou menos assim: quem viver em Pernambuco há de estar enganado. Ou há de ser cavalcante, ou há de ser cavalgado. O que eles queriam dizer com isso? A revolta e essa revolução ela se deu porque existia uma família de nome Cavalcante que era representante da elite agrária, logo dos conservadores, que tinham todo o poder da região em cima da produção de açúcar. Então, ou você era da família e era da elite, ou você era cavalgado. E aí essa referência se diz ao trabalhador,
ao escravo, certo? Então, por isso, essa revolta praeira. E essa revolta, ela é importante a gente estudar, porque eu acredito que ela revolucionou muito. Ela durou 2 anos, de 1848 a 1850. As causas foram a concentração fundiária e a crise econômica, lógico. Os líderes, nós temos Pedro Ivo e Abreu Lima, um deles. E por que eu acredito que essa revolta ela foi tão importante? Porque em 1848 era conhecido como o ano da Primavera dos Povos. E é o que eu falo com vocês. A história do Brasil ela é muito complexa e ela demorou muito. E ela parece que ela não está junto de como caminha a história no mundo. Então, enquanto que na Inglaterra estava tendo Revolução Industrial, na França estava tendo Revolução Francesa, as correntes humanistas, filosóficas, Renascimento, tem toda uma situação. O Brasil era colônia exploratória. Então, a gente está aqui no segundo reinado, voltamos para a nossa linha do tempo, segundo reinado, e surge essa Revolução Praeira. Então, olha bem, 1848, o início da Revolução Praeira. A Primavera dos Povos, com várias revoluções aonde? Na Europa, igual eu falei com você. Que acabam também, essas revoluções, misturando pautas. Ora liberais, ora nacionalistas, até socialistas. Em 1848, é o ano do Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. E isso vai repercutir na Europa inteira, esse Manifesto Comunista. E chega ao Brasil. E ocorre a influência nos líderes da Revolução Praeira. E assim, em 1849, surge o Manifesto ao Mundo. O que seria isso? Esse Manifesto ao Mundo, ele vem com defendendo algumas medidas liberais, como voto universal, nós não tínhamos o voto universal. Liberdade de imprensa, não existia liberdade de imprensa. O regime liberal, a extinção do poder moderador, meus queridos estudantes. Como que em Pernambuco eles iriam ousar a querer a extinção do poder moderador, se o próprio Dom Pedro já tinha até, destituído o poder liberal para poder fazer toda aquela reforma no parlamento e utilizava do poder moderador em todos os momentos, a garantia também de trabalho dos cidadãos brasileiros. Essas eram algumas defesas, algumas medidas que eles defendiam liberais. E, com influência de Karl Marx, do Manifesto Comunista, eles também defendiam medidas socialistas, socialização dos meios de produção. Aí eu falo com vocês, se é a socialização do meio de produção, eles estavam defendendo o quê? A reforma agrária. E defendendo a reforma agrária, eles estavam batendo automaticamente de frente com toda a família Cavalcante que tinha aquele poder, aquele domínio, aquele monopólio. E a família Cavalcante representava quem? Os conservadores. Logo, o que aconteceu? O movimento foi fortemente reprimido, colocando um fim na revolução. A derrota dos praeiros marcou o fim das grandes revoltas ocorridas durante e após o movimento de independência do Brasil. Dom Pedro II, como nós já estamos percebendo, ele era muito estrategista, muito. E aí veio, como eu havia falado com vocês logo no início, aquela fase, o período da conciliação. Então, o que seria esse período da conciliação? Ocorreu a criação do gabinete de conciliação. E aqui a gente teria a política de coalizão e a política de alternância. O que seria essa política de coalizão? Ou seja, nós vamos ter dois grandes partidos, As duas grandes correntes, os conservadores e os liberais. Então, vamos ter governos onde, embora tenha a maioria de um partido, tem a minoria de outro. Então, nós temos
as duas grandes correntes envolvidas no governo. Só que ela é de alternância, ou seja, ela alterna. Ora, a maioria é liberal e minoria conservadora, e ela muda para maioria conservadora e minoria liberal. Com essa estratégia, por 15 anos, Dom Pedro II, por 15 anos, manteve uma certa estabilidade política interna até por volta de mais ou menos 1868. Meus queridos, eu achei por bem a gente fazer uma divisão do segundo reinado. Então, aqui agora, com esse período de conciliação, eu finalizo essa primeira parte, para a gente poder, agora é o momento da gente ver se a gente conseguiu consolidar o primeiro reinado, se a gente conseguiu consolidar o período das regências, regência trina, regência una, se a gente conseguiu consolidar as revoltas do período regencial, e a gente vai ter essas respostas, a gente entendendo ou não o segundo reinado, para daí sim a gente avançar com o conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Anotem todas as dúvidas, tirem suas dúvidas com o professor e fiquem bem, certo?